Seja bem-vindo a mais uma edição do Elefante na Sala, um programa dedicado aos efeitos da liderança Trump no mundo. Esta edição vai focar-se no mais recentes desenvolvimentos no Médio Oriente, marcados pela morte de 3 militares norte-americanos na Jordânia, e também o possível acordo de cooperação nuclear entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Falamos ainda da aprovação de um novo pacote orçamental de 95 mil milhões de dólares na Câmara dos Representantes para financiar a guerra no Irão e outras prioridades políticas de Trump, nomeadamente a lei eleitoral SAVE Act. Como sempre, com Ana Cavalieri, que está à distância, e com o João Maria Joné. Hoje o convidado é o professor Ricardo Ferreira Reis. Muito boa tarde aos três. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Professor, começo precisamente por si e por estes últimos desenvolvimentos no Médio Oriente, com ataques há 14 noites consecutivas, esta noite um pouco mais calma, mas sobretudo pela notícia que marcou a última semana deste possível acordo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, um acordo que de facto com uma série de regalias que têm sido negadas a Teherão. Sim, sem dúvida nenhuma, negadas a Teherão e, de certa maneira, negadas a outros países também. Eu vejo este acordo como sendo crítico e crucial e uma tentativa de abordagem da Arábia Saudita para os trazer mais para perto ainda dos acordos de Abraão, portanto, numa perspectiva geopolítica, e depois há uma necessidade energética que todo o planeta cada vez mais tem e que até países tão produtores de petróleo como a Arábia Saudita estão a perceber que vão ter que encontrar outras soluções para além dos combustíveis fósseis, nomeadamente, quer dizer, esta explosão de necessidade de energia com base em novas necessidades informáticas, a inteligência artificial consome imensa energia e, portanto, percebe-se que tem que ser por este caminho do nuclear que tem que seguir. E noto o ênfase que eu estou a dar à dimensão civil, ou se quiser pacífica, de utilização da energia nuclear. O que faz e não militar, o que faz com que os sauditas tenham aceitado um acordo com salvaguardas militares típicas dos americanos e já agora do Ocidente, em relação àquilo que, por exemplo, os chineses ou os russos ofereceriam à mesma Arábia Saudita se eles tivessem optado pela Rosatom ou por a versão chinesa das centrais nucleares, que vinha sem fios, não é? Sem strings attached. Parece-lhe que tudo isto, tendo em conta também a morte destes militares norte-americanos, tudo o que se tem estado a passar nos últimos tempos, estamos de facto perante um momento de risco de maior escalada. Da tensão entre Estados Unidos e Irão? Habituámos-nos nestes últimos tempos com estas tais regalias que serão dadas, ainda não sabemos porque não sabemos os detalhes, mas que serão dadas à Arábia Saudita, em contrapartida com o programa nuclear iraniano, que têm sido negadas a Teherão, e mais estes últimos acontecimentos. Parece que eu vejo esta doutrina Trump, se é que lhe podemos chamar doutrina Trump, como uma tentativa de isolamento da China e dos seus aliados, ou do Irão neste caso, enquanto aliado da China em toda a sua extensão. E uma tentativa de reorganizar os seus aliados de alguma maneira. Ou seja, alguns dando mais importância, até pelo potencial financeiro e económico que possam ter, muitas vezes até em termos de pessoais do próprio presidente Trump, e claramente o Médio Oriente é neste momento a parte mais importante do foco da atenção do presidente Trump. E aqui há
o nome do programa, o elefante na sala, que é Israel, não é? Portanto, a relação com Israel acaba por ser o grande elefante na sala. Este acordo com a Arábia Saudita acaba por encaixar as peças de alguma maneira. Ou seja, há uma tentativa... Eu duvido imenso que a Arábia Saudita se junte aos Estados Unidos e já agora a Israel num ataque ao Irão deliberado, mas junta-se aos Estados Unidos e a Israel no ataque, por exemplo, aos Houthis. No Iémen. E, portanto, vejo o Iémen a ficar para... Até porque a tensão entre os dois, esses dois elementos maior, é cada vez a proximidade geográfica é muito grande, o impacto que os Houthis, ou o Iémen, ou o Estreito, que eu nunca sei dizer o nome, mas que julgo que o nosso... Eu também não. Afonso de Albuquerque lhe chamava o Estreito do Mar Vermelho. Mar Vermelho. Fico por aí. Mais fácil por aí. É mais fácil, sim. Honremos o nosso Albuquerque. Sim. Acho que é Ben Almadeb ou qualquer coisa do género. Ben Almadeb. Qualquer coisa desse género, mas é muito crítico para a economia da Arábia Saudita e, portanto, esse ficará para eles. O Líbano ficará para Israel, sendo que toda a gente gostava que não houvesse a situação que existe no Líbano. E o Irão e o resto, o Estreito de Hormuz, os americanos lá gerirão esse assunto à sua maneira. E, portanto, percebe a organização que está aqui implícita nesta estratégia. Ora, isto vai exigir, ou os sauditas vão exigir aos americanos muita cooperação, muita aliança, por assim dizer, nomeadamente uma coisa que para mim é bastante nova neste contexto, que é uma espécie de artigo 5º da NATO aplicado à Arábia Saudita neste contexto, e com os discursos do presidente americano em relação ao artigo 5º na Europa a mudar completamente o seu foco geográfico para o Médio Oriente, o que eu acho que é uma evolução bastante interessante. No meio disto tudo, há um país que eu continuo a achar que é a grande incógnita ali, que é o Iraque. Ou seja, o Iraque neste momento está a ser bombardeado por todos os lados e por dentro, o que é uma coisa bastante insólita neste contexto. O novo primeiro-ministro iraquiano continua a fazer de ponte entre uns e outros. O sistema político iraquiano é muito confuso e complexo. Ele é Shia apoiado pelos americanos, bastante apoiado pelos americanos. Lá o Conselho que elege os primeiros ministros que tinha outra figura xiita em mente e optou por pressão dos americanos. Foi aos Estados Unidos, foi ao Irão, não deve haver muita gente capaz de fazer isto numa semana, ou sobretudo nesta semana, e o senhor tem um conjunto de problemas internos que são brutais, além de ser o primeiro-ministro mais jovem que o Iraque teve. Portanto, um ponto que eu vou prestar alguma curiosidade nos próximos tempos é ver o que é que vai acontecer no Iraque, porque me parece um sítio bastante peculiar neste contexto do conflito e que nos diz algo sobre a escalada. E que de facto também marcou esta semana, João Maria, além, lá está, de novos ataques e com baixas norte-americanas, parece que isto poderá empurrar Trump para avançar com uma ofensiva mais alargada. Ele próprio prometeu, disse que estavam prontos, se fosse necessário, para o maior ataque de sempre. Sim, eu penso que os americanos já se habituaram. No sol nasce, tomam um pequeno almoço excessivamente calórico e Donald Trump promete destruir centrais energéticas e pontes no Irão. Acho que já se começa a tornar uma tradição diária daquele país. Ataques maiores, ataques menores. Donald Trump procurou rever também o número de baixas, dizendo que baixas durante o cessar-fogo não contam. E, portanto, afinal já não morreram 18 americanos, já só morreram 14 no conflito do Irão, porque... Este período de trégua não... Exato, mas pronto, estão a acontecer ataques há 14 dias. Há claramente, isto para dizer o quê? Há claramente uma sensibilidade na administração em relação a esta questão das baixas, e é óbvio, porque cada baixa é um bocadinho como cada vítima do ICE na rua. Cada baixa é uma história, é uma fotografia, é uma família que é entrevistada na televisão nacional... E este já foi o problema de gerir politicamente a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque. São guerras que, para a história dos Estados Unidos, têm baixas incrivelmente baixas. No entanto, cada morte era muito dramática no ciclo noticioso de 24 horas, em que é preciso preencher de alguma forma com atualidade.
cada morte era muito vivida pela população em termos mediáticos e, portanto, Donald Trump tem essa sensibilidade e esse medo, eu acho que justo, de que ficar associado a mortes em combate lhe custa ainda mais popularidade, ainda mais poder político. Eu acho que não há nada como olhar para os preços da gasolina. Para o Ricardo, que é especialista em sondagens, deve ter aí uma maneira de indexar as duas coisas, que é a intenção de voto no Partido Democrata. De acordo com o que sobe e o que desce. Exato, porque efetivamente houve aqui um momento... Mas impacto tem. Não, à medida, quando houve a trégua... E temos assistido a isso. Quando houve a trégua e houve a descida dos preços do petróleo e a descida dos preços da gasolina, houve... E depois também aconteceram coisas favoráveis ao Partido Republicano, nomeadamente o Partido Democrata ter dificuldades com alguns nomeados em alguns estados, como teve no Maine, ou então nomear pessoas demasiado à esquerda. Houve um aproximar, não muito claro, não é? Estamos a falar do Partido Democrata, é favorito a ganhar a Câmara dos Representantes e é favorito a ganhar com alguma margem. Mas houve um aproximar dos números. E agora estas 2 semanas em que o preço da gasolina voltou a chegar aos $4 o gallon, houve novamente um afastar. Umas empresas não vale muito a pena falar delas, como a Emerson, que está sempre errada, mas outras como a Fox já deram uns números bastante diferentes do que estavam a dar há um mês ou dois. Portanto, eu acho que Donald Trump percebe que isto não é uma coisa que ele queira continuar, mas ele também não percebe bem como é que há de sair. Ana, e percebe que é uma coisa que não quer continuar e até disse na última noite que adoraria que o acordo acontecesse. Boa tarde, Ana. Olá, boa tarde. Eu penso que, ou pelo menos antecipo, que vamos entrar agora numa etapa de possível aproximação e diálogo em que Donald Trump irá provavelmente publicar algo do género que a delegação iraniana está então preparada para voltar a assegurar o livre trânsito, que até agora ainda nunca tentou assegurar no Estreito de Hormuz, e que, portanto, iremos então ter aqui uma detente, aqui algum alívio deste conflito mais intenso que tem-se passado nos últimos 14 dias. O problema é que continua a ser condicionado por questões que não conseguem ser ultrapassadas e a mesa de negociações só reflete os ganhos no terreno através de ações militares. Ou seja, é impossível nós esperarmos que do outro lado haja concessões que não estejam a ser sustentadas com perdas a nível militar. E os Estados Unidos ainda não conseguiram e tentaram nestes últimos 14 dias. Nestes últimos 14 dias houve não só aquilo que foi uma degradação contínua das possibilidades que tinham sido de alguma maneira recuperadas de forma muito específica e nem de perto ao nível que era antes do início da guerra em fevereiro, mas tudo aquele lado que ladeia Bandar Abbas, ou seja, aquele lado que ladeia da parte do Irão o Estreito de Hormuz, há muitas posições de centrais de comando e controlo, plataformas de lançamento de mísseis, aqueles barcos com as metralhadoras à frente que podem ser uma ameaça para os vários petroleiros e navios mercantes, sistemas de vigilância. Houve uma contínua degradação das posições atuais em Bandar Abbas e em outras áreas que ladeiam o Estreito de Hormuz. Também alguns ataques em profundidade que pudessem fazer uma maior degradação, nomeadamente pontes, e isso começou a ser importante quando determinadas infraestruturas do Plus começaram a ser, neste momento, alvo de ataque, mas Trump continua constrangido, na medida em que aquilo que seria necessário para verdadeiramente dar uma estocada final no regime, que seria então não só estas infraestruturas do Plus, como pontes e centrais elétricas, que naturalmente causam dor à população civil por mais circunstâncias de mitigação que se quisesse implementar, mas também bombardear Carg Island, Cash Island, ou seja, as ilhas de Carg e de Cashem, que são, no fundo, o coração económico ligado ao petróleo que ainda possa sustentar o regime iraniano, que é um regime muito assente na patronagem. E então, essas medidas Donald Trump ainda não consegue implementar, não só porque naturalmente causa uma dor à população civil enorme que depois pode explotar conflitos internos e de guerra civil que poderiam sair fora do controle, mas também porque aquilo que seria a reação esperada de escalada por parte do Irão, nomeadamente a centrais de salinação e também outras infraestruturas energéticas de países como o Kuwait, Bahrein, a Arábia Saudita, podia ser de tal modo intensa que os Estados Unidos não teriam interceptores suficientes para conseguir salvaguardar
estas posições que são absolutamente fundamentais para a sobrevivência da vida nestes países que não têm acesso à água tão facilitado. Esse é o E resta problema de perceber base. que opções tem então Donald Trump em cima da mesa. Normalmente, e pegando naquilo que os meus colegas de painel estavam a referir, quando existem vítimas mortais, das duas uma. Ou isso causa a percepção que o custo político da guerra é enorme para aquilo que a administração de Trump está disposta ou com vontade política a sustentar, ou que então percebe que o público americano está a chegar a um ponto limite de impaciência com o conflito, que então tem de abandonar as pretensões e os objetivos que tinham sido traçados no início do conflito. Pode ter esse efeito, ou tem o efeito contrário, que é apressar, escalar, dar uma resposta que projete força e uma violência que tire então a vontade de combater ao regime que ainda sobrevive no Irão e, portanto, tentar apressar uma vitória que, naturalmente, provavelmente para conseguir essa vitória, irá incorrer em custos a curto prazo que poderão ser elevados para os americanos. Mas esta necessidade de projetar força, não é? A capacidade de dissuasão só se implementa se a reação que se tem ao ataque que causa vítimas mortais do nosso lado é exponencialmente maior. Aquilo que Marco Rubio, numa entrevista há 2 dias, referiu que não é olho por olho, mas sim cabeça por olho, relativamente àquilo que seria a reação americana que causasse... E isso em perda de vida. resposta ao ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, que disse que agora era Arachi, olho exatamente. por olho. E não sei se me permites só um último comentário sobre Sim. aquilo que é o acordo de cooperação nuclear com a Arábia Saudita. É interessante porque os Estados Unidos têm um acordo de cooperação nuclear com os Emirados Árabes Unidos. E o problema é que há aqui diferenças nos termos que supostamente foram publicados. Primeiro, a Arábia Saudita ainda não entrou nos acordos de Abrão. Quando foi publicado ou quando foi anunciado este acordo de cooperação, essa condição não estava apresentada, foi Donald Trump que disse que, atenção, para este acordo de cooperação nuclear teria então a condição da Arábia Saudita se juntar aos acordos de Abrão. Não esquecer que os Emirados Árabes Unidos são parte dos acordos de Abrão. Segundo, não existe, pelo menos naquilo que foi apresentado como esboço deste plano, sendo certo que há 2 anos agora que a equipa americana iria ver se haveria condições, ao referir que não havia, no fundo, a introdução de centrais e reatores nucleares, centrifugadoras, na própria localização dentro do espaço da Arábia Saudita. Nos Emirados Árabes Unidos eles não têm capacidade de produção de energia nuclear para fins civis dentro deles, eles não têm essas instalações. E a razão é muito simples, porque, por exemplo, se recorda, o que é que foi o país que deu os primeiros reatores e as primeiras centrifugadoras ao Irão? Foram os Estados Unidos, no tempo do Shah, porque era um aliado estratégico no Médio Oriente americano. A pessoa nunca pode antecipar se a 5, 10, 15, 20 anos não existe uma revolução, não existe uma mudança de regime cuja o novo governo possa ser antagónico ou um antagonista aos nossos interesses. Então, Claro, a partir do momento um em que dia se aliados, no dia a seguir... Exatamente, Por isso é que os voltada, americanos são tão céticos de intervenção no Médio Oriente. E por isso é que apoiaram Trump para não os fazer. Todavia, Por isso é que os próprios árabes puseram cláusulas nesse aspecto. Desculpa, Ana. Certo, mas se a partir do momento, e isso é a grande diferença, os reatores e as centrifugadoras atuais têm, se forem implementados com tecnologia americana, é possível haver controles remotos que os americanos possam salvaguardar para eventuais circunstâncias de mudança de regime para um regime mais opositor aos interesses americanos. Tem isso e estaria ligado a empresas americanas e a know-how americano. E hoje em dia há alternativas chinesas e russas, e então aqui também é uma tentativa dos americanos tentarem puxar a Arábia Saudita ainda mais para aquilo que é a influência americana e os interesses americanos, e não procurarem alternativas. E já aqui falámos dos custos políticos desta guerra, e falando agora dos custos reais, olhando para a política interna americana, professor, a Câmara dos Representantes aprovou esta semana também um pacote orçamental de 95 mil milhões, onde voltou também a ser incluído o SAVE Act. Que não tem nada a ver com o pacote. Nada, a questão é essa. Uma moeda de troca. Está tudo aqui incluído. Obrigado, tem a impossibilidade de passar no Senado?
Perguntou se tem impossibilidade. Não, possibilidade. Tem possibilidade de passar e tem possibilidade de não passar Não também. passar, Desculpe lá estar aqui a dar uma exatamente. não resposta, mas, Sim, e o sim. mais provável é que passe. Ou seja, não vejo como sendo provável que uma coisa destas chumbe numa altura destas, porque daria a desculpa perfeita ao presidente Trump para qualquer coisa que corresse mal daqui para a frente. E, portanto, os republicanos aprovarão porque aprovariam naturalmente, os democratas não chumbarão porque não querem dar um alibi perfeito aos republicanos neste contexto. Há dimensões dos 95 mil milhões que são algo misteriosos, reconheço, no meio mas também acho que se explica muito mais pelo facto... Em que áreas? Porque acho muito dinheiro, desde já, quer dizer, e o triplo daquilo que até ao momento terá sido gasto, ou mais do dobro do que eles dizem que gastaram até ao momento, mas eu acho que isto tem muito a ver com a reconversão da própria estrutura militar americana, que se estamos a perceber com a guerra da Ucrânia que todos temos que mudar. Ou seja, há aqui muita coisa que vamos ter todos que investir fortemente na defesa, numa nova forma de defesa que os ucranianos estão a mostrar que substitui os meios mais convencionais de defesa. E acho que passará por parte dessa reformulação grande parte do valor que ali está. Em relação ao SAVE Act, quer dizer, há coisas ali que para nós europeus até é estranho que esteja a ser discutido, e aqui... E que seja incluído aqui? Não, há uma questão de mostrarmos o cartão do cidadão quando vamos votar, é uma exigência que os republicanos estão a fazer, ou que Trump está a fazer. Sem criarem um cartão de cidadão. Sem criarem um cartão do cidadão, exatamente. Tentam resolver um problema sem escolherem a solução. Mas que para nós é um bocado insólito de ser entendido, porque para nós é naturalíssimo, nem percebemos como é que isso é uma discussão. E, no entanto, os democratas são bastante claros a achar que isso é uma violação de um direito natural de voto que não careceria desta justificação, o que é uma coisa que para nós aqui em Portugal e na totalidade dos países europeus é já uma coisa com a exceção do que Reino faz Unido. parte... Também, é a tradição anglo-saxónica nem ser tramada. para nós, quer dizer, não passaria pela cabeça votar sem entregar, aliás, nem podemos, sem deixar o cartão do cidadão junto. Enquanto vamos votar, enquanto vamos lá fica lá quietinho. Mas também não me passaria pela cabeça não existir, não é? Também não nos passaria pela cabeça não existir um cartão único de identificação. Um cartão único de identificação. E o SAVE Act obriga a que isso aconteça. Um bocado para, de facto, há muitas comunidades que não têm a literacia cívica para ter este tipo de identificação nos Estados Unidos. Houvesse ela, como na Europa, não havendo, a coisa isola um bocadinho em níveis sociais e passa por aí também algumas das resistências dos democratas. Portanto, eu acho que as duas coisas passarão com maior ou menor dificuldade retórica, mas em termos de votos, julgo que não deverá haver grande contencioso em passar. A dúvida é o que é que vai acontecer até novembro e o que vai acontecer em novembro nas intercalares. E isso é que acho que é o debate mais importante de ser seguido em relação à política americana dos próximos tempos. Há um esforço claríssimo do presidente Trump, não apenas de promover os republicanos, mas os seus republicanos. Sim, essa ideia de mobilização do seu eleitorado. Há coisas que também nós, aqui no contexto europeu e sobretudo no contexto continental europeu, temos alguma dificuldade em entender, que é a dependência não tanto da correlação com o preço dos combustíveis, mas com o mercado de valores, com a Bolsa de Valores americana. Lembrem-se, eu procuro sempre lembrar este ponto, que as pensões dos americanos estão indexadas à Bolsa. A Bolsa subiu 8%. E o primeiro-ministro de Portugal, se subisse as pensões 8%, não precisava de se preocupar com escândalos políticos nenhuns, nem com o discurso que tivesse em ano eleitoral. Portanto, e este ano já subiu 8%. O que é que está a acontecer no mercado americano, que nós estamos a sentir na Bolsa de Valores? Uma enorme volatilidade,
que o cidadão comum não se apercebe de alguma maneira e à medida que vai Já evoluindo... vem aí mais um pacote de tarifas ainda por cima. para E, ajudar exatamente, o que pode influenciar a Bolsa e, portanto, tudo isso são coisas que afetarão as pensões dos americanos diretamente e, portanto, e até novembro ainda temos muitas semanas de cheques de pensões para receber e, portanto, e estamos a falar de uma porcentagem muito significativa de um eleitorado de pêndulo, portanto, de um swing voter típico, que é muito volátil, tão volátil quanto a Bolsa está a ser. E, portanto, essa é uma das dimensões mais importantes. E depois temos aspectos, como aliás vocês afloraram no lançamento do programa, como, por exemplo, além da economia, a energia, o preço da energia de que o João ainda estava a falar, nomeadamente dos combustíveis, ser uma coisa que afeta também o americano médio em alguns estados críticos, nomeadamente o Wisconsin, a Pensilvânia, o Michigan, onde estão essa população, e a imigração. A questão do ICE e da imigração ser um ponto crítico em alguns dos estados críticos, em que o Partido Democrata no Arizona e no Nevada. está a ficar mais popular do que o Partido Republicano. Na última sondagem da Fox, os americanos dizem que confiam mais nos democratas do que nos republicanos para o tema da imigração, que é uma coisa, nova. É uma coisa nova e fascinante, e também já tem vindo a acontecer na economia, que era o tema forte de Trump, e por causa desta volatilidade das tarifas, já não é o tema forte de Trump neste mandato, o que são duas coisas que dificultam muito o cenário aqui para as intercalares. Eu aqui... Mas que, no entanto, teve no discurso dele a imigração também. Donald Trump tem um jeito extraordinário para usar ventos políticos a seu favor e virá-los contra si. No comício na Geórgia esta semana foi um dos temas. Donald Trump tem, muita da sua sobrevivência política tem a ver com a capacidade de enlamear o adversário para parecer tão sujo como ele. Isso é uma coisa em que ele tem muito jeito, mas tem pouco jeito na seleção de temas. E há muita gente que defende, e eu sou uma dessas pessoas, que o Partido Republicano teria mais hipóteses de sucesso não pegando em determinados temas tóxicos em que Trump pega do que se pegasse. E tem a ver, nomeadamente, com o tema das eleições, na maneira como Donald Trump pega, que é ultra impopular, aliás, fez com que o Partido Republicano perdesse em estados em que historicamente é forte, como a Geórgia, os 2 lugares para o Senado por causa disso, já perdeu no Arizona vários lugares para o Senado e para governador por causa disso também, portanto... Há a maneira de Trump se focar neste tema, e eu discordo do Ricardo, acho que isto não vai passar. Acho que o Save America Act não vai passar de maneira nenhuma, porque precisa de 60 votos para ser depois votado, e os democratas neste momento estão com uma intolerância a parecer o Partido Republicano de há 15 anos, e o Partido Republicano recente, uma intolerância total a qualquer permissividade de qualquer iniciativa que tenha a ver com Donald Trump. Portanto, mesmo na questão orçamental, em que normalmente, eu acho que o cálculo do Ricardo está certo, que é está uma guerra a acontecer, Donald Trump já fez saber ao Congresso que que os Estados Unidos estão num estado de guerra, portanto, na velha tradição de Polk de eu já fiz a guerra acontecer, mas agora olhem, agora tratem dela. Eu vi, por exemplo, primárias este ano em que senadores foram castigados. O senador Michael Bennet do Colorado não conseguiu ser nomeado para governador porque votou a favor de nomeações completamente pró forma que iam passar de qualquer das maneiras. E isto lembra-me um partido republicano da era Obama. Richard Lugar, por exemplo, o senador republicano do Indiana, que era dos mais respeitados do Senado, perdeu uma primária porque às vezes votava a favor de um nomeado de Obama em que o seu voto era indiferente. Mas só a questão de ser conciliador, de dar às vezes um bocadinho de oxigênio a uma iniciativa do outro partido, torna-se completamente tóxica nas primárias. Portanto, nós neste momento temos uma pressão no Partido Democrata tal. No Save America Act nós até temos pressão do Partido Republicano. E eu e a Ana já tivemos aqui esta conversa várias vezes. Eu acho que o Save America Act, como está feito na lógica tradicional dos partidos americanos e hoje em dia mais do Partido Republicano, que é esta lógica de quererem escolher os seus eleitores. Ou seja, não há uma regra comum para todos, tipo um cartão de cidadão para toda a gente. Há um sistema complexo em que eu poderia mais ou menos selecionar quem é que vota e quem é que não vota. A senadora republicana do Alasca, Lisa Murkowski, já veio criticar muito por dizer que prejudica, por exemplo, as populações mais rurais. E isto são eleitores republicanos. Eu acho que há muitas coisas nesta iniciativa que, querendo beneficiar o Partido Republicano, poderiam acabar a prejudicá-lo. Portanto, é um bocadinho aquela frase de Napoleão, não é? Não interromper um inimigo quando está a cometer um erro. Que é, querer exigir documentação com fotografia é querer exigir passaporte. E a esmagadora maioria dos americanos com passaporte é eleitora do Partido Democrata e não republicano. E é um dado estatístico, tem a ver com o cosmopolitanismo do eleitorado democrata, tem a ver com... Mas isso está mais ou menos comprovado. Esta dificuldade para os eleitores rurais que Lisa Murkowski fala é real.
em termos burocráticos, até de conseguir gerir este processo. O eleitorado rural tem sido a base eleitoral mais forte de Donald Trump nestes 12 anos de carreira política, ou 11 anos de carreira política. Portanto, eu acho que há aqui coisas que, querendo ajudar, desajudavam se isto passasse. Agora, o Partido Democrata, mesmo que isto beneficie, eventualmente, não deixaria, federalizar as eleições. Isso é uma maneira de tornar as eleições, que a Lisa Murkowski também fala disso. Pronto, as pessoas dos Estados mais isolados têm esse problema com a federalização das eleições, mas os democratas têm porque não confiam em Donald Trump para gerir eleições. E isso compreende-se porque, tendo em conta 2020. Portanto, a ideia de federalização eles não deixariam, e esta ideia de princípio anglo-saxónica, que eu isso acho mais treta, acho que se resolvia com o cartão de cidadão, que é não se poder votar com a identificação. Acho Ou a carta de condução. Isso devia haver, mas lá está, a carta de condução é uma coisa que depois custa dinheiro. Eu percebo o princípio democrático nisso, mas mais dinheiro do que custa tirar um cartão de cidadão num país europeu. E depois não tem a fotografia, às vezes. Depois há a questão do... Há estados em que às vezes eles... Inclusive há uma carta de condução para não condutores, que é uma coisa estranhíssima. Sim, depois há o cartão de segurança social como possibilidade. Não tem fotografia. E depois há a questão dos estados que exigem o certificado de nascimento. O certificado de nascimento. O certificado de nascimento que teria seria sempre muito desatualizada. Não tem fotografia, tem a questão das pessoas mudarem de nome. Sim. Até as pessoas depois que mudam de género, depois têm esta outra. Vamos... É muito complexo. Complexo, Ana, e na tua opinião, passa ou não passa? Antes de mais, eu discordo bastante dos meus colegas de painel, por isso eu vou tentar lembrar-me de tudo aquilo que eu não concordo. Antes de mais, o grande problema da carta de condução não é por não ser prova de cidadania, ou seja, muitas pessoas que não são cidadãos americanos têm acesso à carta de condução, e muitos deles até, alguns estados, quero dizer, dão cartas de condução a pessoas que não estão documentadas aqui nos Estados Unidos. Essa é a primeira. Segunda, relativamente àquilo que são as disposições do SAVE Act, não é com o passaporte apenas que se comprova a identidade. Há vários meios discriminados no SAVE Act que poderiam comprovar o nascimento ou a naturalização da pessoa como cidadã americana, e isso seria também acompanhado com medidas que tornassem o processo grátis. Por exemplo, aqui e nos estados rurais, se há algo que é forte, é serviços locais que produzem cópias de certificados de nascimento ou de outros documentos que possam provar a cidadania de forma célere. Eu penso que pensar que o Partido Democrata está com receio de qualquer processo de federalização das eleições, quando eles próprios procuraram federalizar as eleições que promovessem aquilo que são os direitos eleitorais que eles consideram que devem ser estabelecidos. Por isso, eu penso que pensar que a oposição do Partido Democrata não é verdadeiramente por saberem que aquilo que serão os grupos eleitorais que normalmente os favorecem, nomeadamente em determinados subúrbios urbanos, onde existem colheita de votos, que seria algo que também seria limitado através do SAVE Act, onde seria também, onde existem aquelas caixas em que qualquer pessoa pode depositar algum voto sem haver determinadas vigilâncias, onde existe a possibilidade de haver milhões de boletins de voto com meses de antecedência antes das datas da eleição, espalhados pelos vários estados, e portanto isso naturalmente poderá afetar a confiança que a pessoa tem que o ato eleitoral é a produção da vontade política livre e sem constrangimentos ou sem ser influenciado por outras pessoas. Ou seja, isto é muito mais do que aquilo que foi referido. Agora, relativamente à resolução do orçamento que foi aprovada. O grande problema é saber se o SAVE Act, que foi tomado como apêndice, esta resolução do orçamento, passa o chamado Bird Standard. E o Bird Standard é aquilo que permite esta resolução do orçamento seguir um processo de reconciliação e não precisar dos 60 votos que o João estava a referir. E parece que passa ou não? Eu estava só a não explicar o Bird Standard e a achar que não passa, só para avisar. Ok, mas então aqui não seria um caso de necessitar 60 votos na maneira como o SAVE Act está estabelecido e está como apêndice. Claro. Não é como apêndice, faz parte desta resolução. No fundo, o que isto significa é que esta resolução orçamental, isto significa que neste momento John Thune, líder do Senado, está preocupado
em conseguir os 51 votos que serão necessários, porque existem senadores que estão preocupados com aquilo que é a despesa acentuada que isto irá acrescentar ao déficit. Não esquecer que ainda há senadores no Senado que são conservadores fiscais. Há também Lisa Murkowski, como o João estava a dizer, Susan Collins, Tom Tillis, de South Carolina, e Mitch McConnell, não sabemos onde é que ele está neste. Mas já não podes contar com o voto dele de qualquer das formas. Exatamente, mas seriam votos que à partida provavelmente não estão a aceitar aquilo que seria, mesmo que passasse o Byrd Standard, que seria algumas disposições do Save America Act. Ainda te falta o John Cornyn e o Bill Cassidy, que também foram ostracizados. Também. Ana, peço-te que concluas só rapidamente. Sim. Não esquecer que as disposições do Save Act, nomeadamente relativamente à identificação, têm o apoio, já que nós temos aqui um especialista em sondagens, tem o apoio de 80% dos americanos. Ou seja, isto é até um ponto que os republicanos serão eleitorais. Isto foi sondagens que saíram muito nesta semana, ou seja, mesmo no âmbito destas discussões sobre as leis eleitorais. Mas a questão interessante é que John Thune, como está a antecipar um possível government shutdown em setembro, e ele ainda não sabe se consegue aprovar uma lei normal de stopgap, de tentar fazer com que o governo seja financiado, o que está a acontecer é que ele está a aguardar esta resolução de orçamento para utilizar, caso não consiga então por outras vias conseguir o financiamento de emergência normal para evitar uma paragem do governo, como tem acontecido durante este... E vamos mesmo ter de esperar para ver. Ana, temos de ir já às sugestões, porque isto o tempo passa a correr. João Maria, começo por ti. A minha sugestão tem a ver com isto, é a peça do Washington Post sobre o financiamento da guerra e sobre a maneira como ela lá está. Não foi planeada com o Congresso e, portanto, tem dificuldades de solvência. E esta questão de ligar o Save Act ainda é mais uma maneira de dificultar a passagem da guerra, porque, de facto, a posição de Donald Trump em relação a eleições é impopular e ele normalmente não se ajuda, porque ele, quando fala do Save Act, diz sempre, e por isso é que é extraordinário querer votos democratas, diz sempre, e assim os republicanos nunca mais perderiam uma eleição. Ele diz sempre esta frase, quando promove o Save Act. Portanto, é uma maneira de garantir votos do Partido Democrata, certamente. Ana, a tua sugestão esta semana? A minha sugestão vai ser a entrevista a Elon Musk, da editora-geral do Editor at Large. Agora esqueci-me da palavra completa em português, mas do The Economist. Para quem não gosta de Elon Musk, isto é uma entrevista muito interessante, porque a jornalista está preparada e é intensa naquilo que é o escrutínio que faz a esta pessoa muito poderosa. Para quem gosta de Elon Musk, poderá ser também uma entrevista reveladora sobre aquilo que ele entende como vai ser o futuro a curto prazo da economia e da própria humanidade nesta era de inteligência artificial, mas depois eles têm, a jornalista e Elon Musk têm assim embates interessantes sobre política, principalmente na Europa, e então penso que pode ser uma entrevista interessante para quem gosta destes embates políticos. Eu associo-me, estive a ouvir esta entrevista e associo-me à recomendação da Ana, porque é bem interessante esta experiência que nós estamos a fazer de uma pessoa ser a pessoa mais inteligente do mundo e ser das pessoas mais limitadas a falar do mundo. E portanto, vale a pena mesmo ouvir os 80 minutos, porque é extraordinário. Fica a sugestão dos dois a fechar o ponto final neste Elefante na Sala. Professor, obrigada pela presença. João Maria e Ana, Muito obrigado. até para a semana. Até para a semana. Muito obrigada.